motivo de muita alegria estar aqui hoje, na presença do Senhor. Porém, estou muito nervosa. Quero avisar os irmãos que eu não sou preditora, não sou pregadora. Só faço somente o que Deus quer. E para não tomarmos tanto tempo, abri a sua Bíblia em 1 Reis 19, versículo 9. Vamos ler apenas alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade. E segundo ao pastor, por estar me concedendo a honra de estar aqui pregando para os irmãos. Todos acharam? Aqueles que acharam, diga amém. Amém. Então, eu já vou ler. Deus fala com Elias. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazeis aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixam a tua aliança. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora. Neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Amém? Só até aí, os irmãos podem se assentar. Tome os vossos assentos. Irmão, aqui hoje Deus já falou muito sobre adoração. Então é momento da gente adorar, porque quando eu estava ali sentada e a irmã estava aqui adorando, Deus me falava no meu coração que hoje Ele fala de adoração não é à toa, porque hoje o Senhor Ele quer quebrar cadeias neste lugar. Ele quer descer com a providência e com a vitória. Porém, para Ele descer com a vitória, Ele precisa que você adore. Você precisa rasgar o seu coração na presença do Senhor. E ali, quando Deus levantou Elias como profeta, foi um momento delicado, porque Israel estava passando, irmãos, por fome, por seca, e estava passando por momentos difíceis, por apostasia, no qual onde Israel queria adorar dois deuses. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6:24 que não tem como nós adorarmos a dois deuses. Hoje em dia nas igrejas nós podemos ver, irmãos, que tem muita gente que está um pé na igreja e outro no mundo, como os irmãos dizem. Hoje em dia muita gente na igreja e vem hoje para a igreja, amanhã já não vem. Se hoje tem uma festinha lá na casa da amiga, não vem para a igreja, deixa de adorar a Deus. E eu quero te dizer que não é mais tempo da gente fazer isso. Não é mais tempo de você querer a Deus e querer ao mundo, porque o Senhor já está voltando e Ele conta com você. Ele conta com você para você fazer a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele requer mais de nós. Ele requer mais de mim e de você. E ali, em Israel, Jezabel mandou trazer uma estátua. Na verdade, duas estátuas. Uma, o nome dela era Baal, que tinha 450 profetas. E a outra era Zera, que tinha 400 profetas. E a Zera, era, pela história, era mulher de Baal. E ali, Baal foi colocado nos portais de Jerusalém, ali nas portas de Jerusalém, para, como dizendo assim, dando boas-vindas. E nos pés de Baal tinha balaios, irmãos, cestos, que eram com pães, porque as pessoas, os profetas de Baal, pregavam dizendo que Baal era o Deus da chuva, o Deus da chuva de pães. E ali ninguém poderia provar ao contrário, porque a rainha Jezabel, ela deu um decreto, ela fez isso de lei, que às 22 horas ninguém mais poderia sair à noite. Seria o toque de recolher, ninguém poderia sair, e quem saísse iria morrer. Primeiro, havia pessoas ali, glória a Deus e aleluia, que não acreditavam que Baal verdadeiramente era o Deus de Israel. Porém, as pessoas não falavam nada, porque tinha medo de morrer. E outros até que acreditavam ficavam em cima do muro. Quando no meio de nós fica quieto, quando no meio de nós se conforma com a situação. Israel havia se conformado com aquela situação. Há muitas pessoas ali pensavam assim: então já que a gente tem que adorar Baal, vamos adorar Baal e vamos ficar calados para não morrer. Só que eu te digo uma coisa: eles deveriam ter adorado somente a Deus, olhado somente para Jeová, porque é Jeová quem traz o socorro. Quando no meio de nós hoje em dia, quando os irmãos ficam calados, em vez de pregar o evangelho, em vez de adorar a Deus, quantos no meio de nós às vezes têm a oportunidade de falar do amor de Deus e não falam?
Tem muita gente que está, às vezes, na escola, no trabalho, na faculdade, ou seja, no seu local de convívio, em vez de falar do amor do Senhor, não fala, se cala. Porque tem muitos irmãos, eu conheço, assim, pessoas que são evangélicas e que não dão nem testemunho de evangélico. Nós devemos dar testemunho de evangélico, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. E se Deus nos chamou para fazer a diferença, é porque Ele requer mais de você. É porque Ele quer que você faça a diferença na terra. Por onde você passar, você tem que pregar o amor do Senhor. E o Senhor te diz, abre a tua boca onde quer que você esteja. Aí você pode olhar para mim e falar assim, ah, Gabriela, mas no meu serviço eu não posso falar de Deus porque eu sou mandada embora. Quem disse? Porque quando Deus ele manda você fazer algo, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele é porque Ele está se responsabilizando. Lá no teu meio, no teu local de convívio, tem gente precisando apenas de um abraço. E você não dá um abraço porque você não tem deixado Deus te usar. Deixa Deus te usar por onde você passar. Não é somente aqui na igreja, irmão. A gente não dá glória a Deus aqui na igreja. A gente não dá só glória a Deus aqui na igreja. A gente não fala só do amor do Senhor aqui na igreja. A gente tem que falar por onde a gente passar. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, é porque nós somos a diferença. Porque sem luz a gente não vive. E comida sem sal é ruim, não é verdade? Oh, aleluia, glória a Deus. Então onde você passar, irmãos, fale do Senhor. Não fique envergonhado ou com medo de falar do amor de Cristo. Porque tem muita gente que precisa. Não fique que nem o povo de Israel, se conforme com a situação. Porque ali aquele povo se conformou com a situação. Porém, Deus preparou os seus profetas. E foram ali alguns profetas olhar verdadeiramente para ver se Baal era Deus. Não porque eles achavam que Baal, não porque eles acreditavam que Baal poderia ser Deus, mas sim porque eles queriam provar às pessoas que Baal não era Deus de Israel. Porém, Jezabel ficou sabendo disso e matou todos. E o único que sobrou, irmãos, foi Elias. Elias foi o único profeta ali daquela nação que sobrou para, vamos dizer assim, para contar a história. E ele e mais 7.000 pessoas, não 7.000 pessoas profetas. 7.000 pessoas que não queriam se prostrar a Baal sobrou, porém porque eles fugiram para as montanhas. E ali, depois de um tempo, Elias voltou e foi ter com Acabe. Nisso, Elias foi falar para Acabe, vamos ver, Acabe, se verdadeiramente o teu Deus Baal é Deus. Porque Acabe dizia, na verdade os profetas diziam que Baal era o Deus que enchia os rios, que Baal era o Deus que fazia as plantações crescer. E na verdade não era Baal que fazia isso, era Deus que fazia isso. Quantos irmãos não se engrandecem, não bate no peito e não diz eu sou, eu faço, eu posso? Só que na verdade, irmãos, eu quero dizer para você, sem Deus você não pode, você não faz e você não vai a lugar nenhum. Porque se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor. E ali Elias disse assim, segundo a minha palavra, Acabe, não irá chover. Não irá chover por 3 anos. Ou seja, Elias falou, porque palavra, e isso se cumpriu, porque palavra de profeta, irmãos, quando ela fala, ela cumpre. Eu digo pra você, palavra de servo do Senhor, quando ela fala, ela cumpre. Por isso que eu digo pra você, tome cuidado com aquilo que você fala, porque a sua palavra, ela tem poder. Porque não adianta, irmão, você chegar aqui e falar e pedir para Deus, ah, Senhor, liberta o meu marido, Senhor, liberta o meu filho, liberta a minha casa, e você chega na sua casa e fala, meu filho não presta, o meu marido não vai mudar, isso daí não serve mais pra nada. Irmão, se você chega aqui e você pede para o Senhor, é porque você está confiando no Senhor. Então você não pode chegar lá na tua casa e dar outro testemunho. Você não pode chegar lá na tua casa e fazer diferente. Se você está pedindo aqui na igreja para Deus, porque quando você chega na tua casa você diz que Ele não presta. Porque quando você chega na tua casa você diz, Arasubi cantaramanaste, você não vai mudar. Arasubi cantaramanaste. Aleluia. E tem irmãos ainda que coloca Deus na parede e fala, Senhor, se o Senhor não mudar ele, eu paro de vir para a igreja. Irmão, eu quero dizer para você que quem só pede é você. Porque Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Agora você do jeito que você está, você não vai receber bênção. Aleluia, glória a Deus. Do jeito que você está, você não vai chegar a lugar algum. Porque você tem que mostrar a diferença na tua casa. Não adianta você falar um monte de coisas que não agradam ao Senhor, talvez não dá de jeito que não agrada ao Senhor, e chegar aqui na igreja e falar, Senhor, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Deus, Ele não vai te dar a sua bênção. Ele só vai te dar a sua bênção quando você se fazer por merecer. Aleluia, glória a Deus. E ali Elias falou que segundo a palavra dele não iria chover. E nisso Deus mandou ele subir
ao Monte Não, Deus mandou ele ir para Serepta. Aí tem a história da viúva de Serepta, que os irmãos eu creio que devem conhecer. E voltando, Elias passou-se 3 anos e Deus não mandava chuva. Deus, ele deu chance para aquele povo. Deus, ele estava dando chance para aquele povo voltar atrás e dizer: não, verdadeiramente o Deus de Israel é Jeová. Mas aquele povo, ele não olhou para isso. Eles continuaram crendo que o Deus de Israel era Baal. Eles continuaram na mesmice. E quantos de nós continua crendo não crendo no Senhor? Quantos de nós Deus dá chance para nós e nós continuamos na mesma? Quantos de nós Deus está dando a chance e você está orando: Senhor, eu quero isso, eu quero. Muitas vezes o Senhor fala até mesmo para uma jovem. Às vezes você está pedindo pelo namorado, ou um jovem, uma namorada, e você fala: Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, eu quero aquele dali. Senhor, eu quero aquele dali. Aí o Senhor fala assim para você: não, filha, não é esse. Não, filha, não é esse. Não é o tempo. Não, filha, esse daí não vai. Irmãos, e tem jovem que ainda continua. Não, eu quero. Aí quando chega lá na frente, quebra a cara e fala: Senhor, por que o Senhor me deu esse? E o Senhor te diz: porque você pediu, porque você insistiu, porque você quis colocar Deus na parede e falar: Senhor, eu quero esse, é esse, pronto, acabou. E a palavra de Deus me diz que o futuro, irmão, só pertence a Deus. Muitos de nós às vezes quer, e não é aquilo que você quer, não é no tempo que você quer. Deus está te dando chance, Deus, ele dá corda, ele fala: não é esse, filha, não é assim, vamos, não, e você fica: não, eu quero esse. Quantas jovens irmãs eu não conheço que se afastou dos caminhos do Senhor porque pediu por uma pessoa errada, porque se envolveu com pessoa errada, porque não escutou pai e mãe. Quantos jovens hoje na igreja não escuta pai e mãe? Quando a mãe fala assim: não, filha, não faz isso, não faz aquilo, e não acaba não escutando. A palavra do Senhor fala em Efésios 6:1 que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe para que tenhamos vida longa na terra. Escute a sua mãe quando ela estiver falando com você, jovem. Escute o seu pai quando ele estiver falando assim: não é dessa forma, não é dessa maneira. Porque os nossos pais sabem o que ele quer, o que Deus quer para a gente, e ele sabe o que é melhor para a gente. O pai, ele não vai te dar uma coisa ruim, quem dirá Deus. Então você escute somente o que os seus pais falam. Não fique insistindo numa coisa que Deus não quer para você. Porque Deus, ele está te dando chance. Deus, ele está te dando corda. Ele está falando assim: não, filha, não é dessa forma. Não, filha, não é desse jeito. E você está falando: eu quero, Senhor, eu quero. Aleluia, glória a Deus. E tem aqueles que, irmãos, pedem, falam: não, eu quero isso, mas quando a gente fala assim: vamos orar, não vamos orar. Vamos para evangelização, não vou para evangelização. Prega ali então, não vou pregar porque eu não sei. Coloca outro, pastor. Tem aqueles que falam assim: vamos louvar. Não vou louvar. Você pode reger, eu vou te dar um coral, vamos reger. Eu não sei fazer isso. Não, coloca outro. Tem um tal de coloca outro no meu lugar. Irmão, Deus chamou, foi você. Deus quer você. Se ele te chamou porque ele está confiando em você. A responsabilidade está na tua mão. Não adianta você querer dar pra outro. Tá na prova, tá sofrendo, tá doendo, mas vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia, porque Deus, ele faz. Mas ele faz no tempo certo. Agora você querer entregar as coisas, você acha que é do teu jeito? Não é do teu jeito, não. Se conserta, vai orar. Aí você quer bênção, você quer vitória, mas aí você fica falando: coloca tudo no meu lugar. Pastor, coloca tudo no meu lugar. Não vou fazer porque eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não posso. Não, eu estou ocupada. Irmãos, eu também não sei pregar e eu estou aqui pela misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Agora, aí o pastor vai e coloca tudo no teu lugar. E aquela outra irmãzinha que você não quis fazer, aquela outra irmãzinha está fazendo, vem aqui na frente e conta testemunho. Conta: eu recebi a minha bênção, eu recebi isso e aquilo. Aí tem gente que ainda fica no pensamento: por que Deus deu para ela? Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor deu para ela e não deu para mim. Não, Senhor, ele nem merecia. Eu acho que eu merecia mais que ele, porque eu oro, porque eu jejuo. Você sabe se ele não merecia? Ele merecia sim, porque no momento que você não quis fazer, ele foi lá e fez por você. Deus preparou outro, porque quando a gente não quer, Deus preparou no nosso lugar. Não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja, gente. Não existe, irmãos, ninguém melhor do que ninguém. Não é porque é pastor, não é porque é missionária, não é porque é diaconisa, não é porque é isso ou aquilo. O melhor aqui, o diferente aqui é Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus que faz e ninguém é tempo dele. Creia tão somente no Senhor. Aleluia, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus.
voltando, ele foi falar com Acabe. Aí ele voltou, passou-se 3 anos sem chover, Israel estava aquela coisa, irmãos. Os animais morrendo, as plantações já não existiam mais, as pessoas passando fome, mas ninguém dava o braço a torcer. É o caso de muito irmão. Tá passando por luta, tá passando por prova, mas o nariz é assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Tá passando pelo estreito, mas se tem um irmão que vai ajudar, acha até ofensivo. Aleluia, glória a Deus. Era o caso de Israel. Israel estava passando por tudo aquilo, mas não se dobrava perante o Senhor. Até quando você vai ficar fazendo cena? Até quando você vai ficar assim? Você tem que se dobrar ao Senhor, irmãos, porque sem adoração a Deus ninguém vai a lugar algum. Aleluia, glória a Deus. Louve e exalte ao Senhor. Deus, Ele requer mais de você. Você quer bênção, você quer vitória, mas você não quer adorar a Deus. Você não quer fazer nada por Deus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Então, Deus fala assim, não, eu quero, mas não ora, não jejuma, não desce na madrugada, não faz nada. E aí, como é que você quer ganhar alguma coisa da parte de Deus? Deus, Ele só vai te dar no momento que você orar, que você jejumar, porque Deus, Ele se agrada quando Ele vê um crente chorando na presença do Senhor. Mas não é chorando de falsidade não, irmã, rasgando o coração mesmo, de dentro pra fora. Porque pode os irmãos não saber, mas Deus, Ele conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E ali Elias voltou e foi falar com Acabe. E então Elias, ele propôs para Acabe para eles irem até o Monte Carmelo. E ali eles foram para os Montes Carmelos, e quando chegou ali, os 450 profetas de Baal estavam lá, e Elias era o único profeta do Senhor, então era o único que estava lá como profeta de Deus. E ali fizeram um holocausto. Com este holocausto colocaram os porcos, os porcos colocaram as coisas, mas não poderia colocar fogo. Então Elias, ele propôs, ele falou assim, como vocês estão em muito, vão primeiro vocês oram o Deus de vocês, faz o ritual de vocês, prestam culto a Baal, e eu vou ficar aqui. Irmãos, ali aquele povo, aqueles profetas oraram, clamaram. Eu creio que deve ter chorado, se rasgaram na presença de Baal, se machucaram e não aconteceu nada. E uma simples oração de Elias, Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Consumiu até a água que estava ali em volta. Aleluia, glória a Deus. O que eu aprendo com isso? Que numa simples oração nossa pode mudar o nosso quadro. Pode mudar a nossa situação, pode mudar a situação de pessoas que estão lá do outro lado. Uma simples oração sua, você pode mudar a vida de alguém sem nem você saber. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós nos recusamos de orar por outras pessoas porque a pessoa está longe. Irmãos, em uma simples oração sua, você pode orar aqui e Deus responde lá do outro lado. Porque Deus, a palavra dele fala que ele é onipotente e onipresente. Ele faz na hora que ele quer e quando ele quer. Uma simples oração, tudo pode mudar. Aleluia, glória a Deus. E ali Elias, ele até zombou daquele povo. Ele até falou assim, a hora mais alto, Baal pode estar muito ocupado. A hora mais alto que ele não pode estar ouvindo. E ali nada aconteceu. E depois que Deus consumiu todo o holocausto, Elias, ele propôs a Acabe para que Acabe, aleluia, glória a Deus, matasse todos aqueles profetas. E assim aconteceu. Todos aqueles 450 profetas morreram. Elias matou todos a espadada. Porém, Jezabel, uma rainha que era horrível, uma rainha que nós podemos dizer que ela era extremamente guiada pelo Satanás, ela ficou sabendo disso e ela mandou procurar Elias. Ela falou assim, olha, eu vou dar tanto para quem me trouxer a cabeça de Elias. Aquele que matar Elias e me trouxer a cabeça, esse vai ganhar o valor X. E quando se fala de dinheiro, quem não quer, né? E ali, naquele momento ali, alguém foi anunciar a Elias e falou assim, olha, Jezabel vai te matar. Jezabel tá louca procurando atrás de você porque ela descobriu o que aconteceu. Com isso, irmãos, Elias, ele fugiu e se escondeu em uma caverna. Quantos de nós não tem se escondido na caverna? Quantos de nós, quando chega o problema, não fala assim, agora eu vou me esconder, vou ficar aqui quietinho, porque Deus não vai me ver, porque o problema vai chegar. Engano seu, irmãos. Deus, ele vê a gente aonde a gente quer que a gente esteja. Por isso, cuidado aquilo que você deixa quando você está aqui na igreja dando glória a Deus. Cuidado quando você está lá fora, do outro lado. Cuidado quando você está no teu trabalho. Cuidado quando você está na roda dos seus amigos. Porque Deus, ele vê. O pastor não vê. Realmente o pastor não vê, o pastor não sabe. Mas se Deus mostrar pro pastor, irmão, ó, de batalha come. Porque Deus manda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali Elias quis se esconder
igual muitos de nós que se acovardam e se escondem, porque Deus às vezes está querendo nos emprestar um dom, está querendo que nós façamos alguma coisa para Ele, e a gente vai se esconder dentro de uma caverna e fala, eu não vou fazer. Não é dessa maneira, não é você não vai fazer. Deus ele vai te tirar lá dentro da caverna, como Ele tirou Elias, para você fazer. Você vai passar pelo estreito, mas você vai fazer. Aleluia. Porque eu dizia, irmão, que eu não queria pregar. Eu nunca me imaginei, já vim várias vezes aqui no Chácara, mas eu nunca me imaginei pregando aqui nessa igreja. Quando o pastor me anunciou e falou assim, olha, você vai pregar lá no Chácara, eu falei assim, eu fiquei, na hora eu tomei um choque. Depois eu fiquei falando assim, ai Deus, eu não vou não. Aí o Senhor falou assim, se você se acovardar, eu retenho a tua bênção. Eu falei assim, ah Deus, então eu vou. Porque só quem já pregou, irmão, sabe o quanto é difícil estar aqui. As pernas tremem, a gente fica nervoso, mas Deus é quem dá a vitória, amém? Aleluia, glória a Deus. Então não se acovarde. Quando Deus ele falar para você fazer alguma coisa, faça o que Deus está mandando. E Elias entrou naquela caverna e ficou ali escondido. E o Senhor mandou ele sair para fora e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Ele falou assim, Senhor, eu estou zelando pela tua palavra. Elias era o único profeta, irmão. A gente até entende a situação, porque você sendo o único profeta, uma pessoa querendo te matar, a gente como ser humano, a gente perece. Tem horas que a gente pensa que a gente, pronto, acabou, é o fim, não vai mais acontecer, agora já era. Eu queria contar um pequeno testemunho, um dos meus pequenos testemunhos que Deus fez na minha vida, que eu gosto bastante de ressaltar. Irmãos, quando eu nasci, o meu pai ele já era evangélico. Porém, com o tempo ele se afastou da presença do Senhor. E ali, não muito tempo, a minha mãe aceitou a Jesus. E a gente, como começou a caminhar, como eu era criança, eu comecei a ir para a igreja junto com ela. E passaram-se ali 10 anos a gente orando, clamando, fazia campanhas, orava a Deus e nada mudava. E o meu pai afastado dos caminhos do Senhor e nada mudava. Parecia, irmãos, que nunca ia acontecer. Quem orava falava, esse daí não volta mais. Esse daí já era. Pronto, acabou, esse daí não vai voltar não. Mas aí, irmãos, a gente somente depositou a nossa fé no Senhor. E eu digo para os irmãos, se você está passando por algum problema, se o seu marido não voltou, está afastado dos caminhos do Senhor, se você tem um filho afastado dos caminhos do Senhor, não ouça o que as pessoas dizem para você. Não ouça assim, ah não, esse daí já era, esse daí não vai acontecer mais nada. Não, esse daí, bom, pode até desistir. Não ouça, irmãos. Às vezes as palavras, ela pode nos abater. Quantos aqui de nós já não foram feridos com palavras? E tentamos, às vezes pensamos até em desistir. Mas eu digo pra você, não desista, porque no tempo certo Deus vai dar a vitória. E ali, certo tempo, a gente começou, a gente orando, deixou na mão do Senhor. Oramos e deixamos na mão do Senhor. Porque não adianta você também orar e tirar. Não adianta você orar hoje aqui e amanhã você querer tirar. Não adianta você hoje falar assim, ah, Senhor, eu tô acreditando, e amanhã você fala assim, ah, não vai acontecer não. Você tem que somente crer e descansar no Senhor. Aleluia! E ali a gente descansou no Senhor. Quando foi com o tempo, irmãos, eu não sei quantos anos tem, mas o meu pai, para honra e glória do Senhor, de estar na igreja, está servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quantos anos tem, mas já tem alguns anos que meu pai está nos caminhos do Senhor. É difícil, é complicado, mas para a glória de Deus todos nós servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu queria contar um outro testemunho que Deus tocou no meu coração. Esse vai mais até mesmo para os jovens. Ano passado, estava tendo um projeto na minha escola, que era um projeto que a gente tinha modo que não agradava aos olhos de Deus. E ali era uma semana que a minha prima iria pregar, e ali as pessoas começaram a nos apontar. E a gente falou, não, a gente não vai dançar porque isso é contra os nossos princípios. Irmãos, a gente passou por tanta tribulação que os próprios professores começaram a nos criticar, falar, não, vocês têm que dançar, vocês não podem seguir a pastor. Isso sem nem mesmo conhecer o nosso pastor. Falava, você não pode seguir ao pastor, você não tem que fazer o que o pastor manda. E eu olhei pra ele e falei assim, eu não faço o que o pastor manda, eu faço o que Deus quer pra minha vida. E se eu disser pra você que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Eu quero te dizer, às vezes numa roda de amigos, por amigos, a gente acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque a gente está sendo pressionado. E não faça isso, irmão. Não deixe de desagradar a Deus para agradar outras pessoas. Agrade totalmente a Deus, porque nada pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Nada pode nos atrapalhar de servir ao Senhor. Então eu creio tão somente em Deus. E ali a gente falou que não ia. Muitas coisas aconteceram. Teve um dia que acho que foi na sexta-feira, eu saí até chateada porque aconteceu uma situação bem chata, que o professor chamou tanta atenção que acabou reunindo um grupo de pessoas contra evangélicos, que começaram a falar
E aí eu falei assim, Senhor, eu entrego somente nas tuas mãos. Aí entreguei na mão de Deus, fiquei quieta. Quando foi na outra semana, irmãos, esse professor ele veio procurar a gente e veio pedir desculpa pelo que ele tinha falado. Não porque a gente é boa, porque a gente pode alguma coisa, porque Deus ele honrou a nossa fé. Porque nós não iremos nos prostrar, nós não iremos fazer isso. A gente não fez, a gente não dançou, a gente foi fiel na nossa fé até o final. Porque se Elias ele foi fiel com Deus até o final, porque eu não vou ser. E Elias ele estava sozinho perante a uma grande multidão. Não era perante um ou dois, era uma grande multidão, só Elias, irmãos. E ele não se prostrou, ele não adorou a Baal. Ele, pelo contrário, ele enfrentou de frente, ele enfrentou o rei Acabe de frente, irmão. Quem faria isso aqui hoje de nós? Muitos nos calariam, muitos ficariam quietos e simplesmente aceitaria a situação. Verdade. E ali a gente não dançou, e para honra e glória do Senhor, irmãos, quando foi esse ano, a gente estava até comentando no começo do ano, aí a gente vai ter aula com o professor, porque até então a gente não tinha aula com esse professor. Aí eu falei, a gente vai ter aula com esse professor e ele é chato, ele vai passar esse negócio de novo esse ano e ele vai encher o nosso saco, porque ele persegue mesmo, irmão. Quando eu acho que é crente, ele persegue mesmo. E ali a gente ficamos quietos, orei ao Senhor. Quando foi na primeira semana, irmãos, o professor que nos apontou não estava mais na escola. E o professor, aleluia, para a honra e glória do Senhor, que fez esse projeto, que falou tudo isso, ele também não está mais na escola. E ele é professor antigo. Ele saiu da escola. Para honra e glória do Senhor, esse ano nós não iremos ter que passar por isso de novo. A gente não vai ter que passar por esse problema de ter que enfrentar tudo de novo, porque é complicado quando você é evangélico e você está num meio de convívio social onde muitas pessoas não são evangélicos e ainda critica por você ser. Aí que o negócio fica mais estreito. Mas voltando à palavra do Senhor, Elias foi para a caverna, irmãos, e ali Deus perguntou o que ele fazia ali, e ele disse que ele estava sendo zeloso com a palavra do Senhor. Então Deus mandou ele sair ali da caverna. Naquele momento, irmãos, Elias até pediu a morte para Deus. Só que Deus ele não deu a morte a Elias naquele determinado momento. Muitos irmãos às vezes ficam pedindo a morte pela situação que passa em casa. Muitas às vezes os irmãos olham e falam, Senhor, me leva. E eu digo para ti, irmão, não peça a morte. Porque se Deus te deu mais um dia de vida, Ele te deu mais um dia para você fazer diferente. É porque não é tempo de descer. Porque não é tempo de você fazer isso. As pessoas que estão à tua volta, elas vão ter que aplaudir a tua vitória de pé. Eles vão ter que aplaudir Deus te honrar. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus mandou Elias sair para fora da caverna. E Elias saiu para fora da caverna e Deus falou assim, eu vou preparar outros para colocar no teu lugar. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus preparou outros profetas para colocar no lugar de Elias. E aí Elias ele foi, Deus levou ele. Na verdade Deus arrebatou Elias até sua alma e seu espírito, tudo. E foi isso que aconteceu. Bom, irmãos, eu vou só até aqui, porque foi até aqui que o Senhor mandou eu ir, foi até aqui que Deus colocou no meu coração. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor e à igreja por ter me recebido. E eu deixo os irmãos na santa paz do Senhor. Amém?